Oi, alunos! Vamos agora fazer a correção sobre a atividade de tipos de sujeito, aquela que vocês fizeram na aula passada de gramática. Sujeito não é um conteúdo muito difícil, é um conteúdo que exige que você tenha muita atenção para identificar, mas ele não é dentro da gramática dos piores. Então, eu acredito que vocês irão aprender sobre este conteúdo. E por que faz a necessidade de aprender sobre tipos de sujeito? Porque quando eu aprendo, eu sei quem é o sujeito, quem é que está falando, quem é que está pedindo, quem é que está argumentando, e é muito importante que eu saiba quem são os donos das ações. Porque quando eu sei quem é o sujeito, a interpretação de texto, escrever um texto facilita para mim. Então vamos lá? Leia o trecho extraído do conto da escritora Marina Colasanti. De suave canto. No céu da aldeia uma garça, duas garças, nuvem de garças encobre o sol. Desliza o bando branco para longe. Será que elas voltam? Na aldeia todos se perguntam. Como que eu faço para identificar quantos períodos há neste excerto? Eu conto os períodos pelos verbos, mas não só pelos verbos, né? Pelos verbos eu conto as orações. Mas se tem uma oração que tem um sentido completo, então ela é um período. Um período é uma frase. O que é uma frase? É enunciado que tem sentido completo. Então vamos lá. Quantos períodos que há nesse trecho? No céu da aldeia, uma garça, duas garças, nuvem de garças encobrem o sol. Olha o primeiro verbo, encobre. 1. Desliza o bando branco para longe. O segundo verbo, o desliza. 2. Será que elas voltam? 3. Com o verbo será. Na aldeia todos se perguntam. 4 é o quarto verbo. Então, quantos períodos há nesse trecho? 4, porque eu tenho 4 orações, mas são 4 orações que não dependem uma da outra, para que eu entenda o que está sendo dito. Elas são orações que têm o seu próprio entendimento. Então, quando acontece isso, eu tenho 4 períodos. Letra B. Quantas orações formam o primeiro período? Justifique. Uma oração, porque só tem um verbo. Então, é o verbo encobrir. Essa é a resposta. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. Letra C. Identifique e classifique os sujeitos dos verbos encobrir, deslizar, voltar e perguntar. Encobrir. Uma garça, duas garças, nuvem de garças. Então, esse é o sujeito. Que tipo de sujeito é esse? Sujeito composto, porque possui 3 núcleos. Deslizar. O bando branco. Qual é o sujeito? Sujeito simples. Voltar. Quem que volta? Elas. É o sujeito simples. Perguntar. Todos. Sujeito simples. Então, vamos lá. Letra D. Reescreva a oração que compõe o segundo período de forma que os termos fiquem na ordem direta. Qual que é a ordem direta? Sujeito, verbo, predicado. Nesse caso, predicado e complemento. Compare as orações. Compare as orações e por que a autora inverteu os termos. O bando branco desliza para longe. Então, você viu que o sujeito veio para antes do verbo. Quando isso acontece, eu tenho a ordem direta. Provavelmente, a autora quis enfatizar o movimento do conjunto de garças do céu, por isso começou, né, a oração do verbo. Então, ela quis dar uma ideia de como esse bando estava andando. Então, ela começou do verbo, falando que o bando estava indo. Número 2. Identifique o sujeito, indique sua posição quanto ao predicado e informe se a oração está na ordem direta ou inversa. Todos assistiram comovidos ao espetáculo. Todos é o sujeito. Então, se ele está antes do verbo, ordem direta. Letra B. Depois da longa viagem, saíram exaustos do avião um a um os passageiros. Os passageiros que saíram do avião. Então, os passageiros é o sujeito. Ele está depois do verbo, ordem inversa. Reclamaram os clientes insatisfeitos. Quem que reclamou? Os clientes. Então, os clientes é o sujeito dessa oração. E ele está na ordem inversa porque está depois do verbo. A aniversariante agradeceu aos convidados. Quem que agradeceu? Aniversariante. Então, o sujeito está antes do verbo, ordem direta.
Decididamente subiu ao palco o orador. Quem que subiu ao palco? O orador. Então, neste caso, o orador é o sujeito. Ele está depois do verbo, ordem inversa. Número 3. Marque o núcleo do sujeito e identifique o verbo de cada oração. Letra A. Muitos artistas brasileiros expõem suas obras no exterior. Muitos artistas brasileiros é o sujeito. Qual é a palavra mais importante do sujeito? Artistas. Então, neste caso, o artistas é o núcleo e o verbo expõe. Letra B. As pessoas otimistas aproveitam melhor a vida. Qual é o sujeito? Pessoas. Qual é o verbo? Aproveitam. O núcleo, na verdade, né? É pessoas. Porque o sujeito, as pessoas otimistas. Letra C. Nenhum dos atletas foi homenageado. Qual é o sujeito? Nenhum dos atletas. Dos atletas, nesse caso, é uma locução adjetiva. Se é uma locução adjetiva, qual é o núcleo? Nenhum. Então, qual é o verbo? Foi. Letra D. Aquelas duas mulheres estavam presentes na reunião. Qual é o núcleo? Mulheres. É o núcleo do sujeito, aquelas duas mulheres. Qual é o verbo? Estavam. Este homem é mestre em lutas marciais. Este homem é o sujeito, o núcleo desse sujeito, homem, e o verbo é. Leia a tirinha para responder as questões. Você observa aí, né, que ela está tirando a pasta de dente para colocar na escova e ela diz: Vlad, precisamos conversar sobre a pasta de dente. Lembra que eu falei para vocês que o sujeito precisa concordar com o verbo? Então, para fazer essa questão aqui, vocês precisariam ter analisado isso. O verbo precisamos combina com Vlad? É uma pergunta. Há quantas orações compõem a fala do personagem? Quantas? Uma, porque só possui um verbo. Como que você vai dizer, mas tem o verbo precisamos e conversar. O verbo precisamos conversar é uma locução verbal, porque eu usei dois verbos para dizer uma mesma coisa. Então, nesse caso, ele é contado como um verbo só. Por isso que eu só tenho uma oração. Letra B. Identifique e classifique o sujeito presente nessa fala. Quem é o sujeito? É sujeito oculto, elíptico, desinencial e mais um monte de palavras que tem, né? Por quê? Porque é nós. Quem precisamos? Nós. Então, nesse caso, é sujeito elíptico ou oculto. Letra C. A fala de Vlad pode ser classificada como oração? Por quê? Não, a fala de Vlad não pode porque não tem verbo. Só quando tem verbo é que é oração. Trata-se de uma frase nominal. Aí vocês perguntam, por que Vlad não é sujeito? Porque Vlad é vocativo. Ela usou Vlad só para chamar ele para conversa. Ela falou, Vlad, vamos falar sobre o assunto? Então, o Vlad ele não é sujeito, ele é vocativo. Número 5. Identifique o sujeito das orações, classifique em simples ou composto e identifique seus núcleos. Letra A. As profissões ligadas à arte são muito valorizadas. Qual é o sujeito? Ele é simples, porque o sujeito, as profissões ligadas à arte. Qual é o núcleo? Profissões. Letra B. Todos os professores e os pais dos alunos compareceram à reunião. O sujeito é composto, porque qual é o sujeito? Todos os professores e os pais dos alunos. Qual é o núcleo? Professores e pais. Letra C. Um grupo de estudantes participou do seminário. Sujeito é simples. Qual é o sujeito? Um grupo de estudantes. Qual é o núcleo desse sujeito? Grupo. Por quê? Por que não é estudante? Porque estudante, neste caso, é uma locução adjetiva para falar que grupo que é esse. Então, o grupo que é o núcleo. Letra D. Um casal de idosos descansava no banco da praça. Sujeito simples. Um casal de idosos. Qual é o núcleo? Casal. De idosos é a locução adjetiva. Letra E. Teatro e cinema são expressões singulares de arte. O sujeito é composto porque é teatro e cinema e tem dois núcleos, teatro e cinema. Número 6. Classifique o sujeito da oração a seguir em elíptico ou indeterminado e justifique sua resposta. Letra A. Queremos mais crianças na escola. Quem queremos? Nós. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito oculto. Ele é identificado como? Pela desinência verbal. Então, pelo verbo queremos, eu sei quem que quer, que somos nós. Letra B.
Não se sabe de nada ilegal entre ele. O sujeito é indeterminado. Por quê? Porque é um verbo que está na terceira pessoa do singular, acompanhado pelo pronome se. Não se sabe. Não se sabe o quê? De nada. Não se sabe de nada. Não se sabe de quê? Então, eu tenho um verbo intransitivo. Eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Por isso que eu tenho sujeito indeterminado. Estávamos encantados com a apresentação dos bailarinos. É sujeito elíptico, porque pela desinência verbal eu sei qual é o sujeito, que é nós. Estávamos. Quem estávamos? Nós. Depois da invasão, levaram tudo que havia de valor. Qual é o sujeito? Indeterminado. Eu sei quem que levou tudo que tinha de valor? Não, porque o verbo está na terceira pessoa do plural. E não tem antes um pronome, não tem antes um nome, então é um sujeito indeterminado, porque eu não sei dizer quem é. Letra E. Comentou-se muito a péssima atuação do time. É um sujeito indeterminado, porque eu não sei quem que comentou, porque o verbo foi colocado na terceira pessoa do singular e foi acompanhado pelo pronome apassivador se. Vamos para o número 7. Observe os verbos destacados e explique o sentido de cada um deles que indica na oração. Letra A. Havia poucas pessoas naquela festa. O verbo é haver. Qual que é o sentido dele? É o sentido de existir. Letra B. Fez muito calor no verão passado. O verbo fazer. Ele indica o quê? Fenômeno da natureza. Fenômeno natural. Que é falando de calor. Letra C. Já está tarde. Vamos dormir? O verbo estar. O que ele indica? Tempo. Então, ele está falando de tempo. Se eu falo que está tarde, é tempo. Letra D. Faz meses que não vou ao teatro. Verbo fazer. No sentido de tempo decorrido. Letra E. Muitas vezes neva no sul do Brasil. O verbo que exprime é verbo nevar. O verbo é nevar. E ele exprime fenômeno da natureza. Número 8. Leia atentamente as orações da atividade 7 para responder os itens a seguir. Letra A. Em todas as orações há há o mesmo tipo de estrutura em relação ao sujeito. Que estrutura é essa? A estrutura é que todas aquelas orações do número 7 são orações sem sujeito. Se você for observar, elas não concordam, a maioria não concorda com o verbo, então nesse caso já indica que é uma oração sem sujeito. Porque para ser sujeito, o verbo tem que concordar com ele. Letra B. Como são chamados os verbos destacados nas orações? Por que eles recebem esse nome? Eles são chamados de verbos impessoais, porque não tem uma pessoa por trás deles. Não é uma pessoa, eles não estão relacionados a uma pessoa. Então, eles não têm sujeito. Letra C. Reescreva a oração. Havia poucas pessoas naquela festa, substituindo o verbo haver pelo verbo existir. Existiam poucas pessoas naquela festa. Quando eu troco o verbo haver pelo verbo existir, a figura muda, porque o verbo existir, ele não é um verbo impessoal. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, mas o verbo existir, ele não é impessoal. Então, na letra D fica, o que aconteceu ao fazer a troca do verbo? O verbo existir ficou no plural para concordar com o sujeito pessoas. Então, ele não tinha sujeito. Quando eu troquei o verbo, ele passou a ter sujeito. Letra E. Classifique o sujeito da oração após a troca dos verbos. Ele é um sujeito simples, porque só tem um núcleo. Número 9. Leia a tira para responder ao que será solicitado a seguir. Este foi um ano difícil financeiramente, então receio que vocês não receberão todos os presentes que pediram em sua lista de Natal. Está tudo bem? Claro, mamãe. Nós entendemos. Parece que o Agar não entendeu. Letra A. Na primeira fala da tirinha, é um período composto de quantas orações? Como você descobriu? A primeira fala é um período composto de 4 orações, porque há 4 verbos no período. Foi, receio, receberão, pediram. Como que eu sei? Este ano foi difícil
financeiramente. Fica faltando alguma coisa, porque ela tem que explicar. Então, por isso que nós temos um período composto de 4 orações, porque os verbos, as orações, elas estão necessariamente ligadas umas a outras, por isso que usou 4 orações para formar um só período. Letra B. Classifique os sujeitos do verbo recear, receber e pedir presentes na primeira fala. Quem é recear? Quem que receia? Eu. Então, o sujeito aí, nesse caso, é elíptico. Eu sei que sou eu pelo verbo. Não tem o pronome. Receber. Sujeito simples. Porque quem que vai receber? Vocês. Então, o caso sujeito é vocês. E pedir é sujeito elíptico. Por quê? Ele tá o verbo na terceira pessoa. Você poderia dizer que era indeterminado. Entretanto, ela já citou anteriormente quem que pediu os presentes. Então, se ela já citou quem pediu os presentes, eu sei quem é o sujeito. Então, ele não é indeterminado. Ele é um sujeito elíptico, ou seja, oculto. Letra C. Reescreva a fala. Claro, mamãe, nós entendemos, fazendo uso do sujeito oculto. Claro, mamãe, entendemos. Para fazer com que ele ficasse oculto, foi só tirar o pronome nós. Porque com o pronome nós, ele é sujeito simples. Sem o pronome nós, é sujeito oculto. Número 10. Este é o início da letra da canção Tragédia no Fundo do Mar. Falando em, já que é uma tragédia, eu vou cantar um pedacinho da música, porque eu adoro tragédia, tá bom? Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar. Eu acho que eu deveria seguir a carreira de cantora, eu sou muito boa nisso, mas vamos lá. Letra A. Quem assassinou o camarão? Eu não sei. Não sei se vocês descobriram, mas eu não sei. E eu ouvi a música inteira e também a gente não sabe. Letra B. Classifique o sujeito do verbo assassinar. É um sujeito indeterminado. Por quê? Porque é o verbo na terceira pessoa do plural. Ele não tem nada antes, eu não sei. Ele começa a música desse jeito, então a gente não sabe. Por isso que é sujeito indeterminado. Letra C. Explique a opção dos autores por esse tipo de sujeito. Trata-se de um mistério a ser desvendado. Então, o mínimo que precisa, né? Ninguém sabe quem foi. Então, o mínimo que precisa é de um sujeito indeterminado. Se eu quero falar assim, levaram minha caneta, é um mistério. Eu não sei quem é. Então, eu usei um sujeito indeterminado. Letra D. Identifique e classifique o sujeito da segunda oração. Qual é a segunda oração? Assim começou a tragédia no fundo do mar. É um sujeito simples. O sujeito é tragédia. Ela está na ordem inversa, mas você vai colocar ela na ordem direta, que vai ficar: a tragédia começou assim no fundo do mar. Observe como a ordem dos termos da oração provoca efeito de sentido diferente. Se ela tivesse na ordem direta, ela teria uma outra carga significativa. Ele optou por colocar ela inversa para dar uma outra forma de entendimento. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo dessa tarefa. Eu estou pronta para passar para predicado. Eu acho que vocês também deveriam de estar. Mas nós vamos fazer uma última tarefa de sujeito e até mais. Deixe seu joinha, tá bom? E até a próxima. Até mais.